Glória a Deus, irmãos. Final de ano chegando. Nós estamos agora entrando hoje, primeiro dia da semana do Natal. Comemoramos o nascimento do nosso Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas. E eu diria, é o acontecimento mais importante da Terra. O maior acontecimento. Tanto é que começou uma nova contagem, reconhecida por cristãos e não cristãos a partir dali, né? Começamos do zero, né? Porque Jesus nasceu. E também, irmãos, ali começou, a partir do nascimento de Jesus, começou a se preparar para a possibilidade de toda a humanidade ser resgatada através da sua morte, que foi ocorrer 33 anos depois. Amém? Nos quais nós estamos incluídos aqui. E eu quero te convidar a nós meditarmos numa palavra que está em Mateus 2. Abre comigo aí, é um texto um pouquinho longo, mas eu creio que a história, primeiro que é a palavra de Deus, mas precisa ser examinada, ser contada para os nossos filhos, netos, né, Virgínia? Contada nos detalhes. Nós precisamos conhecer a história do nascimento de Jesus, tudo que Ele nos traz, tudo que a partir disso ali gerou. Então vamos ler um pouco de Mateus 2 em diante, ali, até o versículo, até o final. Vamos ler Mateus 2. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar lá. Diz ali: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles o menino, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, com sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, não voltaram à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento,
grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui. Irmãos, nós podemos ver pela Escritura que o Natal, o nascimento de Jesus, ele foi planejado na eternidade. E ele foi proclamado logo no início do Evangelho. Se nós olharmos Gênesis 3,15, é a primeira profecia messiânica, bem no comecinho. Quando a serpente teria enganado Eva, vamos dizer assim, aí Deus veio conversar e disse para a serpente em 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, quer dizer, o descendente da mulher, ou a sua semente, algumas. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica. Aí já estava dizendo que Jesus viria, um descendente da mulher, da semente da mulher, e ia pisar na cabeça do diabo. E daí em diante nós podemos ver, irmão, todos os profetas, né? Não digo todos, mas a maioria deles trazendo profecia, que Deus ia revelando para eles a respeito de Jesus. Nós vamos ver vários trazendo profecia, que nem muitas das quais nós acabamos de ler, que se cumpriu no dia do nascimento dele. Até que chegou, como a gente diz, o tempo determinado por Deus. Não foi nem um dia mais, nem um dia menos. Nós conhecemos o texto de Gálatas 4:4. Por lá, Gálatas 4:4, diz assim, e 5:4 e 5. Diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, querido? Você é um filho de Deus? Amém? Foi então sobre isso que esse texto está dizendo, que no determinado tempo. Então, Jesus ele veio exatamente no tempo que Deus tinha preparado para ele. E a gente poderia apontar muitas coisas, talvez olhando para a história, né? Daí é uma questão de interpretação, de olhar. Mas quando Jesus veio, se nós olharmos para a história, os gregos que antecederam os romanos, eles difundiram, né, a cultura deles, mas junto com a cultura foi a língua grega. Então quase todo o império, onde os gregos tiveram ali por quase uns 170 anos, mais ou menos, eles impuseram, a partir de Alexandre o Grande, a questão de falar, de ler, de aprender grego. E isso, irmãos, foi uma coisa que foi uma preparação para que o Evangelho depois, ele tivesse um alcance maior. Porque se fosse, digamos, olhar por uma lógica, Deus pode fazer todas as coisas, mas se nós fosse olhar para o hebraico, o aramaico, Israel era um país pequeno, ele ia demorar muito, ia atingir poucas pessoas, mas boa parte do mundo da época tinha conhecimento da língua grega, e isso foi uma das coisas. Depois veio os romanos, que foi um tempo que eles abriram estrada, o Império Romano ia levando o império, os soldados iam abrindo estrada por tudo. Eles eram bons, tinham bons engenheiros, vamos dizer assim, faziam pontes, faziam o que era preciso. Isso tudo cooperou para quê? Para que o Evangelho chegasse em muitos lugares. Então, assim,
Deus tinha um projeto, sempre tem um projeto, e ele cumpriu exatamente no tempo determinado por Deus. Ali Jesus veio. Mas vamos lembrar um pouquinho da história que não estava aqui antes do nascimento, que está relatada mais no livro de Lucas 2. Ali então fala que o anjo apareceu a Maria, né, em determinada época, e falou com ela, e também falou a Maria, e disse: olha, a tua prima Isabel, ela também está grávida, de 6 meses, o anjo disse para Maria, e ela vai ser mãe daquele que vai preparar o caminho para Jesus, vai preparar o caminho. E se nós olharmos aqui, a gente pode ver duas coisas. Isabel, se a gente olha pela lógica, ela parecia aos olhos humanos velha demais para ser mãe. Ela e Zacarias eram velhos, mas ele disse: está grávida, 6 meses. Deus permitiu. E se nós olharmos Maria, parece um contraste, é nova demais, não estava nem casada ainda, mas ele disse: olha, o que vai ser gerado em ti é obra do Espírito Santo, não vai ser uma questão humana que vai ser gerada ali. E o que é que Maria diz? Olha, faz segundo o teu querer. Ela compreendeu, a tua vontade, cumpre o teu propósito. E a gente sabe que Maria foi visitar Isabel logo em seguida, e eu acho tremendo esse texto. Eu citei ele e cito quando alguém vem dar explicação, querer justificar aborto. Ali Jesus, e vamos olhar não só Jesus, mas João Batista, quando diz que ouviu a voz de Maria, diz que João Batista teve uma reação tremenda no ventre, né? Estremeceu no ventre de Isabel. E outra coisa, imediatamente diz a palavra que Isabel ficou cheia, possuída do Espírito Santo, e Jesus estava só no ventre ainda. É tremendo, né, irmãos? Mas é tremendo que uma vez que é concebido, é um dia, é 10 dias. Eu imagino que Jesus estava ali, podia estar com 15, 30 dias. João Batista com 6 meses. É vida, irmãos, é vida, amém? Isso tem que ficar bem claro para nós cristãos, como tantos outros nós sabemos, mas é uma manifestação do poder de Jesus ali, atingindo Isabel e atingindo João Batista também. Daí ele aparece em sonho para José, dizendo: José, fica tranquilo, isso aí é obra do Espírito Santo na vida de Maria. E José também entende, né? E ele dá o nome, então vai se chamar Jesus, tudo ele diz para José. Mas havia profecia que Jesus nasceria em Belém. E se nós olharmos aqui, o que estava acontecendo? Eles moravam na parte sul, né? A Escritura diz que Jesus nasceria em Belém, mas acontece que eles estavam em Nazaré, na parte norte, e tinham que vir para a parte sul. Irmãos, dava em torno de 145 quilômetros a 190. Hoje tem estradas, está diferente, mas era um bom pedaço. Era um bom pedaço para fazer. Mas o que é que aconteceu para cumprir a Escritura? Eu creio que foi isso. O imperador de Roma declarou, né? Nós sabemos lá, todos têm que fazer um censo, e cada um vai ter que ir na sua cidade, da sua família de origem. E José era da família de Davi, também para se cumprir a Escritura. E daí ele teve que ir para onde? Para Belém. E mesmo com Maria grávida, rodou esses 140, 170 quilômetros para chegar lá e para se cumprir a Escritura. E assim, irmãos, nós podemos olhar, isso é maravilhoso, assim, ler com calma todas as palavras que os profetas foram dizendo, desde Gênesis 3,15, sobre Jesus, sobre o nascimento dele, se cumprindo tudo naquele dia. Tudo naquele dia. Só aqui foi lida várias desses textos que eu li, que se cumpriu. Que ele nasceria em Belém, que ele seria chamado Nazareno, e que ele foi para o Egito. Tudo isso ali se cumprindo, cada uma delas. E eu queria dizer para ti no dia de hoje, meu irmão, todas as promessas vão se cumprir. Amém? Parece que a gente às vezes acha que está longe. E uma delas que nós precisamos estar bem atento: a volta de Jesus vai acontecer. Vai acontecer. Diz que nos dias lá que Noé fez a arca, e todo mundo zombava, ninguém estava aí. Mas a hora que a porta fechou,
coisa ficou complicada. Jesus vai voltar, vai se cumprir como todas essas aqui. Que aconteceu, falavam lá no Éden, no comecinho da vida humana nesse planeta. Ela se cumpriu. Outros profetas falaram 600 anos depois, 700 anos, ela se cumpriu. Aí também nós sabemos que uns anjos foram avisar os pastores, né? E diz que ali veio uma milícia de anjos, e foi uma festa só, que Jesus tinha nascido. Eles foram avisar. Então o nascimento de Jesus foi uma coisa tremendamente de alegria. Para os pastores, para aqueles que estavam ali, para os magos que depois puderam participar, mas houve festa, diria assim, foi celebrado no céu o nascimento, não poderia ser diferente de Jesus, e ele foi festejado na terra. Então é um tempo de alegria, sim. É um tempo de alegria. É um tempo de festejar o nascimento de Jesus. Claro que do jeito cristão, dando toda a honra a quem merece ser festejado, dá a honra. Mas Jesus, se nós olharmos, ele sempre causou para as pessoas uma reação bem diferente, eu diria, bem oposta, até, paradoxal, assim. Porque Jesus, ele é motivo, assim, ele é amado por uns desde o princípio. Ele é odiado por outros. Pode olhar ali, Herodes. Ele é muito procurado por alguns, os reis magos viajaram de muito distante. Ele é muito procurado por uns e ele é repudiado por outros. Tem outros que não querem saber de Jesus. Não querem, hoje é assim ainda. Ele atrai uns, ele incomoda outros. Pessoas que não querem ouvir falar de Jesus se tornam incomodadas. Jesus alegra uns e apavora outros. Tem pessoas que ficam apavoradas, muitas até que já estão comandadas por demônios, ficam apavoradas com Jesus. A Escritura diz: poxa, mas tu veio antes do tempo. Os demônios não sabiam, os demônios eram burros, na verdade, né? Estão do lado errado, porque Jesus veio no tempo, né? Tem um texto lá que diz: pô, tu está aqui nos incomodando, veio antes do tempo. Não veio antes do tempo, né? Jesus é soberano sobre todas as coisas. Mas, irmãos, ele sabe por que isso acontece, que muitas pessoas odeiam Jesus, porque ele está vivo. Tu não vê, com raras exceções, tu não vê ninguém ficar odiando os faraós do Egito, que massacraram 430 anos o povo. Tu não vê ninguém que está odiando, mas eu não gosto daqueles Césares de Roma, que foi vários, né? Que fizeram vários massacres nos cristãos e muita gente. Tu não vê isso. Por quê? Porque eles estão mortos. Eles estão mortos. Agora Jesus está vivo, está entre nós aqui, está em nós, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E por isso que ele é odiado, por isso que ele é perseguido muitas vezes. Irmãos, quando Jesus nasceu, houve reações distintas de pessoas, como eu disse ali. E hoje há reações distintas de pessoas a respeito de Jesus. Eu queria que nós olhássemos algumas delas a partir do texto que nós vimos. Primeiro, vamos olhar assim aqueles que repudiam Jesus. Vamos dizer assim, que odeiam Jesus, que se sentem incomodados com Jesus, ameaçados por Jesus. E aí nós podemos ver o Herodes. Como é que ele se sentiu quando se depara ali com a questão de Jesus. Aí nós podemos ver também aqueles indiferentes, que conhecem a respeito de Jesus, que têm as informações certas sobre Jesus, né? Mas que são passivos, não fazem nada, não se movem para ir até Jesus. Tudo bem, é Jesus, é Natal mesmo, nasceu Jesus, é isso aí, mas fica só por isso aí, é os indiferentes. E daí nós temos aqueles que adoram, né? Aqueles que se prostram, aqueles que se esforçam, caminham muito, vamos dizer assim, que não mede esforço para estar com Jesus. Então, queria olhar um pouquinho esses três tipos de reações. Então, no versículo 2:1, nós sabemos que era Herodes, que era rei da época. Esse cara até ganhou o título de rei, Herodes. Aí
A Bíblia relata, no livro de Atos, 4 Herodes ali, se nós olharmos. Esse aqui era o Herodes o Grande. É o cara que ele já estava governando 40 anos antes de Cristo. Ele estava governando esse Herodes aqui. E ele era amigão do imperador Augusto. Então ele ganhou o título de rei de toda essa região aí, esse cara aí. E eu quero me deter uns minutinhos aqui, um pouquinho, e falar um pouco desse cara aqui, porque realmente a história traz um relato tremendo desse homem. Tremendo no sentido de maldade mesmo, né? Mas ele fez algumas coisas bem interessantes. Ele reconstruiu o segundo templo, que foi feito depois do cativeiro, estava muito danificado, ainda que os judeus não querem, mas a história mostra que Herodes reconstruiu esse templo nos dias dele, embelezou esse templo, deixou de uma maneira tremenda, fantástica. Seria quase que construir um terceiro templo, mas foi uma reforma que a história diz que ele fez. Outra coisa que ele fez o porto, que para a época, o porto de Nazaré, foi o maior porto da época. As mercadorias do mundo todo chegavam ali, e dali eram distribuídas também para outros lugares. Uma obra gigantesca. Ele fez também, que era um lugar que ele ia passar um tempo lá, foi a Fortaleza de Massada. Tem muitos filmes, ela está lá até hoje. A maioria de quem vai a Israel vai visitar. Aonde aqueles cristãos ficaram resistindo aos romanos nos anos 70, e depois todos se suicidaram ali para não se tornar escravo, não ter uma morte assim pior ainda. Eles se mataram, eles se suicidaram. Então ele fez coisas tremendas, esse cara. Mas ele era louco, ele era diabólico, ele era um cara terrível, se nós olharmos. Esse cara, ele se casou 9 vezes. A última foi Mariana, a mulher dele. Ele mandou matar 45 aristocratas que estavam com intenção de tomar o reino dele, o governo. Ele mandou passar o fio da espada. Ele, com medo que a família também de Mariana tivesse algum interesse no trono, ele fez acusações falsas e mandou matar os mais importantes, quase todos. Depois a sogra dele fez um pedido para botar um sobrinho lá, de sumo sacerdote. Ele aceitou. O cara tinha 17 anos, mas começou a se destacar, ele mandou matar o cara também. E assim ele ia fazendo. A sogra daí ficou com medo, né? Deu pé, fugiu para o Egito. Ele mandou pessoas atrás e mandou matar a sogra também. E diante disso, o imperador chamou ele. Era amigo dele, chamou ele para Roma. Mas tem que falar com esse cara. O cara mata todo mundo. Antes de ir, com medo que Mariana tramasse contra ele, a mulher, ele mandou matar a mulher dele também. Antes dele ir para Roma. E depois disso, ele foi e voltou, mandou 2 filhos dele estudar em Roma. E daí a irmã dele, a Salomé, era terrível. Isso aí é história comprovada, vocês podem olhar e ler. E ela disse: olha, se teus filhos vão vir de Roma, e aí pode querer o trono, vai ser um negócio aí que eles vão ter mais conhecimento, tudo. O que é que Herodes fez? Mandou estrangular os 2 filhos. Mandou estrangular os 2 filhos também. Aí, o imperador amigo dele, ele mandou publicar. Fez proclamar, na verdade, a seguinte notícia: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Isso é história, isso está registrado, de tão terrível que ele era. Aí, irmãos, Herodes ficou apavorado quando recebe a notícia. Tu imagina o cara que matava todo mundo, de medo de pegar o trono, e aparecem os caras do Oriente, estranho, cara que conhecia um pouco de astrologia, e diz assim: olha, nós estamos procurando, aparece em Jerusalém, nós estamos procurando o rei dos judeus que nasceu. Como é que vocês acham que o cara ia ficar? Por isso que ele diz que ficou alarmado, e toda Jerusalém ficou alarmada, porque o povo sabia quem era o cara. Ele não parou por ali. Se a gente olhar, tinha um filho dele, o Antípate. Ele também, antes de morrer, pouco tempo antes de morrer, mandou matar também, com medo que ele ainda tomasse o trono. E quando ele estava doente, ele sabia que ia morrer, ele fez a irmã dele, a Salomé, prometer que de cada nobre, de cada família nobre, no dia do enterro dele, morreria uma pessoa, porque ele sabia que se não morresse, a cidade ia se alegrar com a morte dele. Ninguém gostava do infeliz, mas daí a cidade ia chorar, porque ia morrer. Ele mandou matar um nobre de cada família.
para que tivesse choro no dia que ele morreu. Esse era o cara que precedeu, né, digamos que estava ali reinando na época que Jesus nasceu. Não era muito pior do que os faraós do Egito que mandaram matar tudo quando Moisés nasceu. Também, irmãos, não dá para olhar para trás, lá também foi um ato diabólico. Sempre quando tem algo grande, se tu olhar na história, tu vê no mundo espiritual o diabo se levantar também. Algo grande de Deus para acontecer. Por isso eu digo, eu não tenho revelação, mas precisamos estar atentos. Há algo grande no mundo hoje. Mas não é uma catástrofe, não estão massacrando crianças, não sei o quê. Talvez o diabo mudou a estratégia, hoje seja mais sutil, né? Mais detalhado, vamos devagarinho. Matar a criança não resolve mais. A gente precisa estar atento. Tem algo grande se movendo no mundo espiritual. E a gente precisa estar atento ao que está ocorrendo. Então, irmãos, nesse meio, com esse rei aí, nasce Jesus. Jesus nasce dentro. A cidade estava armada, no caso, está preocupada com o que o Herodes podia fazer. E a gente olha assim, olha no versículo 4, se a gente olhar no versículo 4, que nós lemos. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Porque os magos só sabiam assim, nós viemos para cá porque nós vimos um sinal e está nascendo aqui, nasceu o rei dos judeus. E daí o que é que o Herodes fez? Ele convoca todos ali, os principais sacerdotes, escribas. Na verdade era o Sinédrio que ele estava convocando, eram 70 pessoas, né, que tinham os fariseus e os saduceus. Os saduceus comandavam mais o Sinédrio. E 70 pessoas para saber como é que vai ser esse negócio. Ele queria informações corretas do que estava ocorrendo. E ele, por quê? Porque ele quer matar Jesus, na verdade é isso que ele quer. Daí no versículo 7... Depois que ele tem as informações, olha no 7 que ele diz: com isso, com as informações na mão, eles disseram, não, as escrituras diz que ele vai nascer em Belém, tudo, os fariseus e os saduceus explicaram direitinho o que os profetas falavam sobre Jesus. E daí olha o que ele diz para os magos. O Herodes diz para eles: tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes queria saber, me diz quantos dias faz que vocês viram a estrela no Oriente, porque ele queria saber quanto tempo fazia que Jesus tinha nascido. Ele queria saber isso, e chamou os magos secretamente, fez isso aí, né, com um plano de matar eles. Mas olha, o cara era hipócrita, mentiroso. Olha o que ele diz no versículo 8, nós olhamos: e enviando-os a Belém, disse a eles: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Aqui que ele queria adorar. A palavra diz na sequência, no versículo 13, que o anjo avisou José para fugir, porque Herodes queria o quê? Matar Jesus. Ele chegou para os magos: olha, vocês descobrem tudo, vê tudo onde é que ele está e vem me informar, porque eu também quero adorá-lo. Porque os magos estavam vindo para adorar o rei dos judeus, que tinha nascido. E o Herodes, eu também queria adorá-lo. Na verdade, ele queria matar, é isso que ele queria fazer. E depois a gente vê no 16, vendo que ele tinha sido enganado, a fúria dele apareceu. Então, a fúria que ele já vinha desenvolvendo há muitos anos. E diz ali que ele mandou matar os meninos, né, de 2 anos. Ele fez o cálculo com as informações certas, precisa dos magos, quando a estrela apareceu, e com as informações que ele tinha dos fariseus, conferindo com a escritura, e ele dizia: eu matando até 2 anos eu pego ele, não vai ter como escapar. Só que ele não sabia que Deus já tinha avisado José, já tinha mandado José com Jesus para o Egito. Os que perseguem Jesus, irmãos, sempre terminam mal, a não ser que se converta. Glória a Deus, que muitos têm ocorrido também. Mas quando não se arrepende,
O que sobra para eles é a morte. E essa morte é a separação eterna de Deus. É isso que ocorre. É isso que ocorreu com Herodes. Eu creio assim, ó, que hoje, no mundo todo, ainda tem lugares que eles perseguem Jesus. Eles querem matar Jesus. Eles perseguem a igreja, mas na verdade eles não têm nada contra a igreja, é Jesus. Você pode ver, porque senão Jesus teria dito diferente para Paulo. O que é que Paulo fazia? Perseguia a igreja, arrastava o pessoal da sinagoga, autorizava a matar, prendia, era a igreja, eram os do caminho. Mas quando Jesus se encontra com Paulo, o que é que ele diz? Paulo, por que tu persegues os do caminho, a igreja? Não, ele diz, Paulo, por que tu me persegue, cara? Por que tu me persegue? Na verdade, o que o diabo quer, o que as pessoas comandadas pelo diabo querem é Jesus. É só uma consequência. É Jesus que eles querem. Mas tudo já estava determinado. A palavra já dizia, olha o que diz Daniel 2:44. Não vou entrar muito, mas só para ler. O que ia acontecer com os reis. Daniel teve aquela visão lá, interpretando o sonho do Nabucodonosor. Ali ele fala dos que teriam o pé de bronze, de barro, tudo mais. Mas só vou ler o 44, só para constar. Diz ali, ó. Mas nos dias destes reis, que também estava Herodes, né, e os imperadores de Roma, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Assim aconteceu. O Herodes morreu, o Augusto, o César Augusto morreu, e todos os outros, mas Jesus está aqui, entre nós, em nós. E daí vem o relato, 19 e 20, que o cara morreu, relata a morte de Herodes. Que o objetivo dele era matar Jesus. Ele matou centenas, eu não sei precisar a história, não diz de meninos, até 2 anos. Por quê? Porque quando os magos vão, ele já está na casa, ele não está mais na estrebaria, isso era tudo longe, era tudo a pé. Ele já estava provavelmente quase 2 anos ali. Era mais ou menos o que ele calculou, que o menino já estaria com 2 anos. Que a gente tem ideia que eles chegaram lá, o menino tinha nascido um dia, 2, não. Quando a estrela avisou para eles lá, Jesus tinha nascido. E eles se mandaram a pé para lá. Então, irmãos, aqueles que se perseguem Jesus, que não se arrependem, eles se dão mal. Eles se dão mal. Quando alguém fica combatendo, aí a gente pode dizer com todo carinho, meu irmão não, nem primo, né? Mas quando alguém está combatendo a escritura, não a igreja de homem, mas a igreja corpo de Cristo, tu pode dizer, tu tem 2 opções. Se tu não te arrepender disso e não crer, tu vai te dar muito mal. A outra é tu te arrepender e ser salvo e compreender, desfrutar da vida que Jesus trouxe. Então Jesus permanece vivo aqui entre nós, irmãos, na nossa vida. Glória a Deus. E os reinos e aqueles que atentaram contra eles se deram mal. Morreram. Foram esquecidos. A gente só lê pela história, mas não estou fazendo falta para ninguém. É assim mesmo. Agora vamos olhar um pouquinho os indiferentes. Todos os principais sacerdotes e escribas, os caras, eles doavam a vida deles para conhecer a palavra. Eu falei na última vez que eu falei sobre eles. E agora quando eu peguei esse texto, veio esse parágrafo aqui da mesma situação. Os caras sabiam tudo. Onde Jesus ia nascer, que ele seria de uma virgem, que ele viria do Oriente. Tudo isso estava na Escritura. Eles sabiam isso. Estavam ali. Irmãos, eles não fizeram nada, eles explicaram tudo para os magos, eles explicaram tudo para Herodes, e eles não moveram um pé. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém, dava ali até Belém? 8 quilômetros. Porque os magos, eles vieram para Jerusalém pegar as informações, eles não sabiam tudo, eles só tinham aquele conhecimento, nasceu entre os judeus, é lá, é na região. Eles não se moveram.
Eles conhecem, tipo, eu sei, às vezes vai falar, eu sei que tem Deus, eu sei Jesus, mas não adoram Jesus, não se entregam a Jesus, não se rendem a Jesus, não tem devoção no coração, tem conhecimento da palavra, são religiosos, mas não fazem o que Jesus mandou. Eu creio assim, irmãos, é difícil conhecer gente como Herodes, eu nem quero conhecer. Agora, tu há de convir comigo e talvez você conhece muita gente aí, como os fariseus e saduceus, aqueles da época, que tinham conhecimento de Jesus. Todos os detalhes, eram sabedores da palavra, mas não moveram um passo para ir em direção a Jesus. Não moveram um passo. Aliás, eles se tornaram combatentes de Jesus, né? Se nós olharmos, os religiosos foram os que mais combateram Jesus, foram os que mais conduziram Jesus para aquilo que era profético, mas para a cruz e tudo, foi eles que estavam gritando para Pilatos, não, tem que botar na cruz, deixa o Barrabás fazer os assaltos, as matanças dele, e Jesus é que deve ir para a cruz. Esses religiosos. Então isso é um perigo, eu diria, nos dias de hoje. Às vezes quando alguém se torna religioso, parece, irmãos, então eu sei qual é a tua experiência, é difícil da palavra do Espírito Santo dele deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. E era assim na época. É uma estratégia que o inimigo na verdade usa. Então precisamos orar muito. Se você tem amigo, pessoas como eu tenho também, familiares que são religiosos, que às vezes vai começar a falar, diz, não, eu tenho minha religião. Não está falando de religião, mas isso é a primeira barreira. Os fariseus, os outros contaram tudo, provavelmente serve para os magos, cara, nós sabemos tudo isso aqui. Nós sabemos tudo, mas não foram a Belém adorar Jesus. Eles não foram. Então, é um problema, irmão. Nós precisamos estar atentos a isso. Para nós também, às vezes, não nos tornarmos cheios de conhecimento, mas com um coração, sabe, um coração que não adora, um coração que não se move para ir em direção a Jesus, a sua vontade, o que Ele quer. Esses homens perderam a grande oportunidade da vida deles e ficaram 33 anos depois perseguindo. Quer dizer, 3 anos, né? Mas passaram aquele período ali todo e depois acabaram só perseguindo Jesus, só querendo contradizer, e todas as teses deles eram derrubadas, né? Porque Jesus tinha palavra, poder, não saiu um dolo da sua boca, não tinha o que acusar, não conseguiu acusar. Então precisamos estar atentos. O conhecimento e a religiosidade talvez seja o maior grupo que tenha no mundo hoje. Eu esperava que não, mas talvez seja o maior grupo, seja maior dos que os que perseguem e seja maior dos que adoram de verdade. É o grupo daqueles que sabem, que têm conhecimento, que ouviram falar, que até não negam, mas não adoram, não se entregam, não se quebrantam, não buscam. E nós precisamos clamar por esse povo, que são muitos, e muitos estão ao redor de nós, e temos que cuidar. Aquele que está de pé, para que não caia, cuide, para que nós estejamos em unidade e sermos ajudados uns aos outros, e estemos atentos ao que o Espírito Santo sempre quer fazer na nossa vida. Mas daí nós temos o outro grupo, aqueles que adoram, aqueles que caminham longe para ver Jesus, vieram de longe, eram gentios, os caras eram gentios, Deus deu graça, eles conheciam, usou o que eles conheciam, o que eles estudavam, diz aliás, e diz, apontou para eles que estava nascendo, apontou através da estrela, para saberem. Mas é interessante, irmãos, aí eu olho para a palavra, que Deus levou eles para eles conhecer a palavra antes de ter Jesus. Se tu olhar, por que eles não foram a Belém, direto, foram a Jerusalém? Ao meu entender, Deus queria mostrar que estava tudo na palavra para eles. Eles puderam ver como esse Deus tremendo. Eles foram para os escribas e os fariseus, para saber onde é que está nascendo Jesus. E os caras disseram, é isso, 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 e ele vai nascer em Belém. Agora, a hora que eles olharam a palavra, eles não tiveram dúvida, eles foram a Belém. E esse fica para nós. Às vezes nós não conhecíamos, mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos as promessas, as advertências, os mandamentos, então nós devemos dar passo em direção que a palavra nos indica.
E não ficar que nem os fariseus e saduceus. Nós sabemos tudo, mas nós não vamos lá. Vai nascer em Belém, os caras estão dizendo, a estrela aí, a palavra diz que é Belém. Tu vê, os outros, os gentios vieram de longe, confiaram na palavra, creram que era Belém, foram a Belém encontrar com Jesus, e eles não. Mas eu diria assim, quem quer encontrar com Jesus, precisa ir na palavra, amém? Mas não só olhar a palavra, precisamos ser obedientes à palavra, precisamos nos tornar participantes da vida de Cristo. Tudo começa com a palavra, mas depois o desenvolver é chegar a Jesus. Então nós precisamos da Escritura, acho que é uma prova tremenda da importância disso. E a estrela conduziu eles, irmãos. Daí, pode ver que a estrela apareceu lá e disse mais ou menos onde era. E daí ela cessou. A hora que eles se moveram de Jerusalém para Belém, diz que a estrela conduziu eles até ali. E eles chegaram na casa onde estava Jesus. Pode ver que ele já não estava mais na manjedoura, ele já não estava mais, ele estava na casa, porque fazia muito tempo, tudo era a pé, tudo era longe. Ele estava ali, e diz que eles adoraram. E tu vê, eles trouxeram os presentes que condizia com quem era Jesus. Eles trouxeram o ouro, que era um presente da época, para reis, até hoje. Eu creio que é, né? Às vezes tu vê algumas coisas, cara, dão uns presentes de ouro. Eles trouxeram o incenso, que era algo que o sumo sacerdote usava, que Jesus era o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eles trouxeram mirra, que era algo também que eles ungiam o profeta, Jesus também era profeta. Então trouxeram tudo de acordo, trouxeram para Jesus. Eles foram instruídos, daí que o José é instruído em sonho, e depois que eles partem também, eles vão, José sai com o menino, vai para o Egito, e eles voltam por outro caminho também instruído. É importante, né? Eu sei que eu já vi muitos pregar assim, que quem se encontra com Jesus nunca volta mais para o mesmo caminho. Amém? Acho que cada um de nós é prova disso, não volta mais. Eu lembro que o Abel contava de um cara que ministrou com eles, eu não lembro o nome do irmão. Ali no começo da conversão ele diz, olha, é como tu olhar para trás e a estrada, eu lembro disso, por isso estou falando, a estrada não existe mais, é como se ela tivesse desaparecido, caído, sumido. Então quem encontra com Jesus não volta mais pelo mesmo caminho. Que eu tiro disso aqui, os caras foram instruídos, mas eles não voltaram. O Herodes ficou lá com a fúria deles, e eles voltaram com júbilo, cheio. Já quando ele estava no ventre, causou tudo aquilo lá. Isabel e Zacarias, tu imagina o que não causou nesses caras que bateram muitos dias, devem ter furado as sandálias caminhando, mas tiveram o privilégio, tiveram o prazer de estar diante do Deus Todo-Poderoso em pessoa. Deve ter sido algo com certeza tremendo, irmãos. Tremendos. Mas hoje nós temos o privilégio de estar com Ele, em nós, dentro de nós. Amém? Irmãos, nós olhando esses relatos, eu creio que pelo menos todo Natal a gente dá uma lembrada, né? Também uma passada bem com calma na história. Agora, qual é a nossa reação, a tua e a minha, em relação a Jesus, em relação ao Natal? Nós podemos ver agora que as ruas estão enfeitadas, muitas cidades, aqui na nossa também, tem anjos na praça, tem luz, tem casa ali que bem equipada, tem trocas de presente, tem lojas cheias, tem cartão de crédito passando direto, trocas de presente, música natalina, comida. Mas para muitos, irmãos, é diversão. Para muitos não é alegria. Para quem não teve um encontro com Jesus, que nem os magos tiveram, é só diversão. É comida, é bebida, é presente. Agora, para quem tem encontro com Jesus, é alegria que traz esperança. Se não é férias, bebida, comida, não está errado. Não estou falando que isso é errado. Tudo isso pode ter, sim, deve ter. Mas, às vezes, temos que cuidar para não ficar só nisso aí. Era um tipo assim que os fariseus, os saduceus eram. Eles conheciam, eles estavam tudo, mas
celebravam a Páscoa até ali, né, porque ainda não tinha o Natal, e para alguns, a maioria deles não tem até hoje. Agora, a indiferença é perigosa, irmãos. Ah, tudo bem, mas o Natal tudo bem. Ô mulher, vai comprar os presentes para a filhada, para ele. Às vezes o homem também vai, né, até para não gastar muito. Mas a coisa vai indo aí. Irmãos, para resumir, que nós precisamos ter, o Espírito Santo, eu creio que ele traz para cá uma consciência que Jesus só veio ao mundo por causa de você e de mim. Ele passou o que passou, ensinou o que ensinou, morreu na cruz, se humilhou, mas ressuscitou, está à direita de Deus. Mas ele passou isso tudo por amor a nós. E isso precisa estar muito claro na nossa vida. E a minha pergunta assim para nós, nesse dia que eu não pode calar, o que você programou para Jesus? Porque afinal, quinta-feira é o aniversário de quem? De Jesus. E eu volto a dizer, não tem nada de errado, nós também damos presentes e ganhamos presentes. Né? Provavelmente tu já comprou presentinho para um, presentinho para o outro, comprou até os alimentos para a ceia, né? Deixou reservado. Né, Rogério? Senão dá para reservar ainda algumas coisas. Isso não está errado. Mas vamos falar de Jesus para o aniversariante. O que tu preparou para ele? O que tu está pensando em fazer para ele? Porque se o filho está de aniversário na casa, tudo não se volta para um pouco para aquilo que ele quer? Quem ele vai convidar? O que vai ser? O que ele quer de presente? Tu não tenta fazer o máximo para dar o presente para ele, de acordo com aquilo que ele deseja? Porque, irmãos, senão nós, igreja, corpo de Cristo, nós acabamos entrando no mesmo que todo mundo faz. Eu digo assim, nós podemos fazer essas coisas sem ocultar a principal, que é o dono da festa. Foi que nem quando os fariseus lá foram falar de Jesus, precisava dar o dízimo, não sei o que, daí diz, vocês dão o dízimo da hortelã, isso tudo é legal, mas vocês eu vou acrescentar mais um pouco agora do amor, do cuidado. Assim também, podemos ter a ceia, devemos os presentes, mas e Jesus? Eu creio, irmãos, que nós precisamos analisar isso. O que nós estamos preparando para Jesus nesse dia especial? E uma das coisas que eu, ao meu ver, né, essa é uma coisa pessoal que estou dizendo aqui, Ele quer estar conosco. Coisa que mais agrada a Jesus é estar conosco, é prestar nossa adoração, nosso louvor. Aí entra junto também nossa submissão, nossa obediência a Ele. E aquilo que Maria disse para Ele: o eis-me aqui, faz tua vontade. Sabe? Nós somos embaixadores de Cristo hoje. Jesus, Ele escolheu a igreja para continuar fazendo o que Ele começou fazendo. Para trazer a palavra, para mostrar o caminho, que é Jesus, de ter vida eterna, de curar as pessoas. Ele entregou para a igreja, diz que nós somos embaixadores, os que representam Ele. E eu queria deixar esse questionamento para nós hoje. Assim. Como é que está o meu coração? O que eu pensei? O que eu tenho planejado para dar para Jesus no dia do aniversário dele? Bem especial. Porque a gente dá presente o ano todo, às vezes para outros, para alguém, compra o necessário, vamos dizer assim, mas tem aquele dia do aniversário, que aquele dia é diferente. E eu creio que se nós vamos fazer coisas diferentes na quinta-feira, é quinta ou é sexta? Agora estou meio perdido. É quinta, né? Sexta é 25. A sexta é 25. Você normalmente faz quinta à noite, né? Digamos assim. Mas se nós planejamos coisas diferentes, então também para Jesus dá para fazer algo diferente. Quem sabe renovar isso dentro de nós. Senhor, está aqui. Como Maria fez, faz tua vontade em nós. Aponta o caminho para nós. Há tantos que estão perecendo. E tu nos incumbiu, nos entregou isso na mão.
Eu sei que cada um que entregou sua vida tem o Espírito Santo, se deixarmos, ele vai falar, ele vai conduzir. E vamos ter pessoas e coisas para alcançarmos. Mas eu te convido a realmente tu refletir sobre isso e ouvir o que o Espírito Santo vai te dizer. Amém, queridos? E podemos celebrar realmente com muita alegria o maior acontecimento da terra. É o maior acontecimento da terra, Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o que fez cada um de nós, se fez carne e nasceu aqui, e sofreu o que sofreu, porque te ama muito. Vá para casa com essa convicção: ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. E Ele é teu Senhor, nada te faltará. Amém, Fernando? Glória a Deus. Amém, queridos? Desejar um abençoado esse Natal, que possam desfrutar em família, com os amigos. É dia de celebrar sim, mas também celebrar com Ele. Deus abençoe a todos, irmãos.